Cada doador de órgãos beneficia, em média, 5 pessoas. A boa notícia é que o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. E a má notícia é que, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, cerca de metade dos familiares nega a doação de órgãos de entes falecidos. No dia 27 de setembro se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. O nosso programa de hoje fala sobre como fazer com que esse ato de amor chegue a cada vez mais pessoas, garantindo o direito mais importante que nós temos. A Constituição determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. Para muitas pessoas, a vida depende de uma doação. Só em 2018, cerca de 31 mil pessoas entraram na lista de transplantes. Quase 3 mil morreram antes de conseguir a cirurgia. Para falar sobre a importância da doação de órgãos, eu converso agora com o Ricardo Mendonça, advogado que atua na área civil, médica e hospitalar, e com Josiane Vasconcelos, diretora da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado. Doutor Ricardo, o Brasil é o segundo país em transplantes e tem o maior programa público do mundo. Isso são títulos para poder se orgulhar ou ainda falta muito? Certamente, são títulos para poder se orgulhar. Nós temos uma legislação moderna e uma legislação que confere muita segurança jurídica, tanto para doador e sua família, como para o receptor. O que nós precisamos mesmo é de aprofundar muito em informação. Agora, doutora Josiane, mesmo com todos esses títulos, a gente viu aí que milhares de pessoas entram na lista de espera a cada ano e muitas morrem antes de conseguir. O que explica isso? A gente ainda tem o desconhecimento por parte da população e isso gera muitos mitos que acabam resultando em uma recusa familiar alta ainda. A gente tem também a entrada de muitos pacientes em lista de espera, o adoecimento crônico, principalmente de pacientes que aguardam por um transplante de rim, que apesar de ter uma terapia alternativa, né, a terapia renal substitutiva, para manter aguardando a espera por um órgão, são pessoas que ficam com a qualidade de vida prejudicada. E o primeiro transplante realizado no Brasil aconteceu em 1968. De lá para cá, muita coisa mudou, a começar pela legislação que regulamenta a doação de órgãos e tecidos e as cirurgias de transplantes. Vamos conferir a reportagem aqui. A suspeita de que estava com uma doença cardíaca começou em 2004, durante um simples exame para iniciar atividade física na academia. Pouco tempo depois veio o diagnóstico. Helene estava com doença de Chagas. Foram anos controlando os sintomas, inclusive com uma internação cirúrgica. Até que em 2012 começaram as complicações. 2 anos depois, entrou para a lista de prioridade nacional na fila de transplantes. É o primeiro órgão do Brasil, independente do lugar que seja. Ele fosse compatível, ele viria para mim. E aí foi isso que aconteceu. A realização de transplantes por todo o país se tornou mais simples com a Constituição Federal de 1988. No artigo 5º, ela é clara ao dizer que todos têm direito à vida. A outra grande transformação, quando se fala em doação de órgãos, veio 9 anos depois, em 1997, com a Lei 9.434. Ela criou o Sistema Nacional de Transplantes, os comitês estaduais e distritais que organizam o serviço. Além disso, estabeleceu critérios para a identificação da morte encefálica, deu segurança aos doadores e receptores e tornou crime práticas contrárias à legislação brasileira. Além dos avanços na legislação, jatos da Força Aérea Brasileira facilitaram o trabalho das equipes médicas. Com a logística do transporte aéreo, a gente consegue captar muito a distância e a gente pode considerar que aproximadamente 40% dos transplantes que a gente realiza em Brasília foram captação à distância. Doutora Josiane, essa logística é fundamental para poder conseguir fazer os transplantes, não é mesmo? Fundamental. O Ministério da Saúde já tem um acordo com as empresas aéreas já há alguns anos para garantir o transporte de órgãos e de equipes para poder fazer a retirada, mas esse apoio da FAB agilizou bastante, porque a gente tem alguns locais do país em que o voo comercial não é tão frequente, e aí quando a gente tem uma doação, a gente conta com o apoio da FAB para fazer esse deslocamento da equipe de transplante, para poder fazer a retirada dos órgãos e retornar para o local de transplante e conseguir salvar mais uma vida.
E é bom a gente ressaltar aqui que todo esse processo só começa após a constatação da morte encefálica, não é mesmo? Exatamente. São realizados 3 exames para a constatação da morte encefálica do paciente e só após a conclusão desses 3 exames é que é dada a possibilidade de doação de órgãos para o parente daquela pessoa que faleceu. Agora, falando um pouquinho da legislação, doutor Ricardo, a lei dos transplantes é de 97, sofreu algumas alterações em 2001, 2007, mais recentemente em 2017. É considerado uma lei avançada? Embora ela seja um pouco burocrática, pois exige uma série de documentações, uma série de requisitos para que se realize esse transplante, essa doação de órgãos, ela sim é considerada uma lei avançada. O primordial e o que eu acho de muito benéfico nessa lei é que esses requisitos, embora pareçam um entrave, concede muita segurança jurídica. Por isso que tanto o doador como a sua família e como o receptor precisam de conhecer esses detalhes, entender o passo a passo, entender que essa constatação da morte encefálica pode também ser acompanhada por um médico de confiança da família. Então, eu acho que a lei ela é moderna, ela é acessível, nós temos o apoio do governo, o que falta mesmo é nós levarmos a informação de qualidade e de forma simples. Claro, que todo mundo possa entender, uma linguagem bem coloquial. A segurança jurídica existe, né? As pessoas precisam entender e conhecer isso, né? Precisam de entender para poder se sentir mais livre e mais aberto a esse tipo de procedimento, que é a distribuição de amor, né? E o que a lei diz sobre a questão do tratamento? Porque 96% dos transplantes são realizados pelo serviço público. E o tratamento garantido ali aos pacientes antes e depois também é pelo serviço público ou hospitais conveniados? Tanto o tratamento do doador como do receptor. Quando nós falamos de tratamento do doador, nós temos que considerar também que nós temos transplante, doação de órgão entre pessoas vivas. E esse doador, ele terá um tratamento, seja pela rede pública de saúde ou seja pela rede privada conveniada ao serviço público, garantido pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de público, universal e igualitário que tem no mundo, né, no planeta. E segundo dados do Ministério da Saúde, até julho deste ano, cerca de 36 mil pessoas estavam à espera de um transplante. Mas como é definido quem vai receber o órgão disponível? Esta é a dúvida de um telespectador. Pode mostrar aqui. Quem controla a fila de espera por um transplante? Doutora Josiane, como é que funciona? Na verdade, a gente costuma dizer que não é uma fila, é uma lista de espera, porque cada órgão tem o seu critério de distribuição. Nós temos um sistema que é o mesmo sistema utilizado para todas as centrais estaduais de transplante do país. É um sistema do Ministério da Saúde. Os dados são colocados nesse sistema e esse sistema faz uma seleção isenta de qualquer tipo de problema, né, para selecionar qual que é o paciente que vai ser beneficiado pelo transplante. Além desse controle pelo sistema, nós temos, para todos os órgãos, é dada uma prioridade para o paciente que está numa condição mais grave. Essa prioridade ela é definida pela portaria do Ministério da Saúde. Então, fica muito claro quais são os critérios, quem são os pacientes que têm uma condição de prioridade na hora de receber qualquer tipo de transplante. Essa lista, esse sistema, ele é para o país inteiro, mas ele é feito uma distribuição regional, para a gente tentar otimizar. Os transplantes, eles dependem de um tempo curto para a execução, né, entre a retirada do órgão e o transplante efetivo no paciente. Então, ele é feito uma distribuição inicialmente regional, mas a gente tem algumas situações em que há uma ampliação para uma macro-região que abrange outros estados e tem as situações de urgência em que aquele paciente ele passa a concorrer com doadores de outros estados também. Até para isso é fundamental, né? A presença aí da FAB, né? Fundamental a presença da FAB. Agora, existe muita lenda urbana aí sobre tentar furar essa fila, que não é fila, que é lista, né, doutora Exatamente. Josiane? É crime? Está tudo especificado na lei dos transplantes, doutor Ricardo? Está especificado na lei dos transplantes, é crime, tanto a questão de preferência a um ou a outro paciente, como comercialização, como
indução de algum tipo de preferência ou de existência de órgão. Tudo isso já está descrito na legislação e responde tanto paciente, pessoas que concorreram, funcionários públicos, todas as pessoas estão englobadas para esse tipo de crime definido por essa lei. Se alguém, então, abordar um paciente, oferecer ali que ele passe na frente na lista mediante vantagem, a pessoa pode abrir os olhos que é golpe, né? Pode abrir os olhos que isso é ilegal e deve ser denunciado por todo e qualquer. Em alguns casos, a doação vem de uma pessoa que ainda está viva. Como isso funciona? Vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode rodar aqui. Para fazer a doação de órgão em vida, a pessoa tem que ser parente de quem vai receber o transplante? Doutor Ricardo, como é que funciona a doação entre vivos? A doação entre vivos, ela pode ocorrer tanto por pessoas coligadas, consanguíneas, parentes, com qualquer grau de parentesco até o 4º grau, tanto em linha reta como em linha colateral, ou por pessoas não sendo parentes mediante autorização judicial. Há alguns critérios quando essa pessoa não possui qualquer vínculo, qualquer elo. Ou seja, nós precisamos de atestados, termos de consentimento, nós precisamos de parecer do Comitê de Bioética do hospital onde será realizado e, em qualquer caso, sendo parente ou não, essa pessoa passará por uma triagem de exames para saber se ela está apta a doar, para saber se há compatibilidade e também, necessariamente, sendo pessoas vivas, necessariamente precisam de ser órgãos duplos ou órgãos que se regenerem e que não irá fazer nenhuma falta para o possível doador. Então, há esses critérios. Fato muito interessante, há poucos meses eu fiz um pedido judicial de transplante de pessoas não consanguíneas e eu tive um entrave para obtenção de um parecer do Comitê de Bioética do hospital. Ele não estava preparado para fornecer aquele parecer, nunca havia aparecido isso por lá. Foi encaminhado ao Conselho Regional de Medicina e isso demorou alguns dias e o Conselho Regional de Medicina retornou determinando a autorização e esse parecer foi encaminhado ao juiz que prontamente determinou a realização do transplante. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Agora, só para a gente deixar bem claro, doutora Josiane, o que pode ser doado entre vivos? Que tipo de órgão, tecido, células? Pode ser doado um dos rins, que é um órgão duplo, ou o fígado, que é um órgão que tem condições de se regenerar. Nós temos também o transplante de medula, que é um procedimento um pouco diferente do transplante de órgãos comuns, mas que é um procedimento feito com o doador vivo. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre a doação de órgãos. Sobre este tema, eu converso com Josiane Vasconcelos, diretora da Central Estadual de Transplantes do DF, e com Ricardo Mendonça, advogado que atua na área civil, médica e hospitalar. E os primeiros dados divulgados em 2019 apontam que o ano começou com uma queda na efetivação de transplantes. E com isso, a meta de chegar a 20 doadores a cada 1 milhão de habitantes não deve se concretizar. O motivo? Muitos familiares não autorizam a doação de órgãos. Vamos conferir mais uma pergunta das ruas aqui. A família sempre tem que autorizar a doação ou a própria pessoa pode deixar isso atestado de alguma forma? Doutor Ricardo. A legislação, ela expõe que a família autorizará. Entretanto, nós temos casos onde a pessoa pode fazer ou uma diretiva antecipada de vontade, ele pode deixar isso expresso para o próprio médico no prontuário, ele pode deixar isso muito bem exposto à família e, havendo essas disposições escritas prévias, há de se obedecer à vontade do paciente. O que nós precisamos entender é que o ideal é que tudo isso seja previamente conversado com a família. Há pontos em que há conflitos e esses conflitos eles precisam de ser resolvidos. Fato também importante que nós precisamos de observar é que o artigo 14 do Código Civil Brasileiro expõe que a pessoa natural pode dar um destino para as partes do seu corpo ou órgãos em momento de pós-morte. Aí nós temos um conflito da lei.
Se o Código Civil, uma lei ordinária maior, me permite dispor sobre os meus órgãos pós-morte ou o meu corpo, por que que uma lei ordinária, de caráter não geral, vem dizer ao contrário? Então, nesse ponto, eu entendo que havendo manifestação pré-morte do paciente, deve ser respeitada a vontade dele. A ausente, respeite-se a vontade dos parentes. Por isso que é sempre bom falar com os parentes o que a gente deseja, né, doutora Josiane? Sim, mesmo porque no Brasil a gente tem uma cultura de que a família realmente ela adota os procedimentos que a pessoa desejou para o fim da sua vida, com relação ao velório, à cerimônia, ao tipo de funeral que vai ser dado para aquele corpo. Então, no Brasil é muito respeitada a vontade da família para todos os assuntos relacionados à morte. Então, quando a gente conversa mais e fala sobre a possibilidade da doação de órgãos, essa é uma vontade que ela acaba sendo acolhida pelos familiares também. E a gente tem no Brasil uma população muito solidária, é uma população que é solidária a várias causas. O que a gente vê é que realmente tem ainda um desconhecimento sobre a importância da doação de órgãos e sobre os procedimentos mesmo para que essa doação seja feita. E a forma como a família é abordada para poder se solicitar essa doação para esse transplante faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Nós temos cursos específicos de capacitação dos servidores das comissões intra-hospitalares para doação de órgãos e tecidos, para que eles consigam conversar, entrevistar a família, apresentar a possibilidade de doação de órgãos da melhor forma possível, porque é um momento muito difícil. Essa comunicação de más notícias é o tipo de habilidade que ela precisa ser treinada, capacitada mesmo para os servidores, para os profissionais de saúde em geral, e a gente vê que faz totalmente a diferença no resultado quando a gente tem uma capacitação efetiva. E o que acontece, doutor Ricardo, se houver aí uma divergência de opinião? Como no caso que o senhor citou aqui antes, se um ente da família quer doar, o outro não, o que diz a lei? Algum parentesco prevalece sobre outro, por exemplo? Não há prevalência de parentesco. O que nós devemos observar sempre é a expressão de desejo do paciente. Logicamente, se houver um conflito, isso aí poderá ser levado também ao comitê de ética da própria instituição hospitalar e essa recorrer ao Conselho Regional de Medicina. Se for para opinar em relação ao médico, havendo esse tipo de recusa e o prazo de retirada dos órgãos é muito exíguo, eu oriento a equipe médica não proceder, se não houver a expressão anterior. Agora, se houver a expressão anterior, prevalece a vontade do paciente. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. A família do doador pode saber informações sobre quem recebeu o órgão? Doutor Ricardo, essa informação é possível? Na legislação, trata-se como sigilo total dessa informação, justamente para que não haja preferência entre um e o outro, nem o suposto benefício de influência do destino desse órgão. E mesmo após o transplante, se a pessoa que recebeu ali, ela quer agradecer de alguma forma, é possível ela buscar essa informação ou também não? Há termos de consentimento. Então, eu creio que através do termo de consentimento, seja de familiares ou seja pós-realização, eu observo que havendo o consentimento, para mim, é o documento mais importante da documentação médica, é o termo de consentimento. Desde que ele seja livre, expresso, eu não vejo possibilidade de algum problema ético, alguma violação de bioética. Diretor, e na prática, o que vocês veem? As pessoas querem saber esse tipo de informação? Nós temos muitos receptores interessados em saber um pouco mais sobre a história do doador, agradecer a família do doador. Em algumas situações, a gente recebe cartas de agradecimento, e aí a gente tenta fazer da forma mais sigilosa possível, não identifica, não permite nenhum dado que identifique esse receptor, mas em algumas situações a gente acaba encaminhando a família do doador uma carta ou alguma informação que tenha chegado para a gente desse agradecimento pela doação nesse momento tão difícil. É até uma forma de alento, né? Sim, com certeza. As pessoas, elas se sentem fragilizadas, né, no momento da doação,
e elas acabam acreditando um pouco mais também no processo quando elas realmente observam que aquele órgão foi efetivamente transplantado. A gente tem trabalhado muito a campanha nesse sentido, de mostrar para as pessoas, de uma forma geral, óbvio, de uma forma mais ampla, qual é a qualidade de vida, qual é a possibilidade de vida que tem sido dada para esses pacientes transplantados. E você, é doador de órgãos? O que acha desta ação? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Eu acho uma ação muito bonita, uma ação muito boa, assim, se a pessoa, né, a família vê que a pessoa pode doar os órgãos e tudo, eu acho fantástico. Eu não sei até o final da vida se eu talvez eu mude de ideia, né? Mas no momento realmente eu não penso. Mas eu acho que é uma boa ação sim. Quem pretende fazer, eu acho que está fazendo de bom coração, isso é que é importante, né? Eu acho uma ação muito nobre e eu acho que as pessoas deveriam doar mais. Porque tem muita gente precisando e outras que já estão ou não estão mortas e poderiam ajudar nisso. Se uma vida se vai, a gente dá a oportunidade para uma família ficar feliz, né? E ter o seu ente querido por perto. Fundamental, né, para salvar vidas. Eu acho que se todo mundo tivesse esse comprometimento, eu acho que em algum momento ia estar o bem se multiplicando aí. Bom, a gente viu que as pessoas entendem que é uma ação importante. Agora teve uma entrevista ali que me chamou a atenção. O senhor que falou que, a princípio, não é doador, mas que pode mudar de ideia. Muita gente muda de ideia durante o caminho aí, doutora Josiane? Sim, nós temos algumas situações em que, por desconhecimento, a pessoa, inicialmente, ela fala, eu não tenho interesse em doar os órgãos do meu familiar. E aí a gente explica sobre o procedimento todo, sobre os benefícios de outras pessoas da população. A pessoa, às vezes, pede um tempinho para pensar e acaba optando pela doação. Doutor Ricardo, agora, em termos de doadores efetivos, o Brasil ocupa a 21ª posição entre 50 países. Existe muito mito, muito preconceito aí? Eu creio que sim. E falta de informação. Eu creio que aí nós vamos esbarrar na informação da própria forma de doação de órgãos, na própria forma de constatação da morte cerebral. Eu acho que esse é um ponto que aflige muito a população, de saber se efetivamente, tem medo, né? Acha que a pessoa faleceu, e questão religiosa. Então, eu acho que logicamente, nós precisamos de cultura, né? De difundir, de divulgar, de trabalhar também com os próprios entes religiosos. Claro que determinadas denominações são extremamente contrárias, mas eu acho que nós precisamos de resgatar esse sentimento de dignidade da pessoa humana, que nós vamos de novo na Constituição, no artigo 3º. Eu acho que nós esbarramos por aí. A partir do momento que nós começarmos a trabalhar uma campanha mais informativa, trabalhar a questão que eu achei tão pertinente de trazer esse alento, de saber que o órgão teve uma destinação útil, uma destinação valorosa de salvar uma vida, às vezes de uma pessoa idosa ou de uma criança, que seja quem for. Eu acho que isso traz uma credibilidade às instituições hoje, às nossas centrais de regulação, para que seja aberto e tenha mais ações voluntárias. Hoje, uma coisa que é bastante importante, uma ação que é bastante importante no país, além das campanhas, é a capacitação mesmo dos profissionais de saúde. Nós não temos uma cadeira dentro das faculdades para abordar o tema só sobre doação de órgãos e transplantes no Brasil. E a gente precisa de um pouco mais de acesso mesmo, de permitir acesso aos profissionais de saúde, porque são esses profissionais que vão estar lidando diretamente com o potencial doador e com a família. Então, hoje a gente tem trabalhado com a capacitação das comissões interhospitalares de doação de órgãos e tecidos, com a capacitação de médicos para a realização do diagnóstico de morte encefálica. A nova resolução do Conselho Federal de Medicina, ela prevê uma capacitação específica para isso. E, assim, quanto mais capacitação, os estados do Brasil que investiram na capacitação conseguiram ter melhores resultados ao longo dos últimos anos. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, a gente mostra para vocês o trecho final de um documentário sobre o Alexandre Barroso. Ele tem 60 anos, sobreviveu a 2 transplantes de fígado e um de rim. E hoje comemora a vida fazendo campanha pela doação de órgãos. Vamos conferir juntos aqui. Era felicidade cada vez que ele me dizia:
e estava na mão dele a possibilidade de vida, eu queria. Felicidade cura e amor cura. E esse amor me fez viver. Então, eu estou muito bem, obrigado. E daqui para frente eu sigo assim, nós, eu e todo mundo que vive comigo, porque agora eu estou sempre bem acompanhado. Eu quero dizer isso porque isso pode ser complicado para todo mundo, mas eu sinto as memórias e as referências dos outros órgãos que foram colocados em mim. Então, para mim, há 3 personagens vivendo. Eu não sou eu sou eus. Somos eu. Eu estou aqui porque quero. Então, parte disso tudo, a culpa é minha. A outra parte é o que o universo que conspirou a favor, os médicos que fizeram tudo isso, aquela equipe e aquelas equipes que me trataram e os remédios dos cientistas. Graças a Deus eu tomo as bombas, porque se não fossem as bombas, não estava aqui para contar essa história. E eu quero é rir, alegria cura. E vamos nessa, porque é assim que faz. Acho que o Alexandre sintetizou tudo aí, deixou uma bela mensagem, né? Espero que isso tenha sensibilizado vocês também que estão em casa para que o dia 27 de setembro seja realmente um dia de comemoração para quem depende de um transplante. E a gente está chegando ao final do programa de hoje. Doutor Ricardo, doutora Josiane, muito obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!